Na cruz, Jesus tornou-se salvação eterna para todos os que trilham os seus caminhos. Confiantes da salvação em Jesus, celebremos e busquemos fortalecer a nossa fé à luz da Palavra de Deus. Leitura da Carta aos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se essa honra, senão o que foi chamado por Deus, como a Arão. Desse modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, Tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor, graças a Deus. Sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade. Como orvalho antes da aurora eu te gerei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou
sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então, vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a primeira leitura e o Salmo nos falam de Jesus como sumo sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, é considerado singular por combinar funções da realeza e do sacerdócio, um sacerdócio sem ancestralidade descrita nas Escrituras. O sacerdócio de Jesus é um sacerdócio eterno e transcende a história humana. Seu sacerdócio vai além de ritos e sacrifícios temporais. Jesus realiza plenamente o plano de Deus ao oferecer-se a si mesmo como sacrifício único e definitivo, mediando uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Ele é o mediador definitivo entre Deus e os homens. O Evangelho de hoje trata do jejum, um sacrifício praticado pelos cristãos ainda hoje. No tempo de Jesus, o jejum simbolizava um ato de espera pelo Messias. Por isso Jesus diz que seus discípulos não jejuam, pois já estão em sua presença. Irmãos, o Evangelho de hoje não quer reduzir o valor do jejum. Tanto não o quer que Jesus mesmo diz que seus discípulos voltariam a praticá-lo quando ele não estivesse mais no meio deles. Devemos jejuar, nós que buscamos um novo encontro com o Senhor, pois o jejum nos ajuda a renovar a nossa comunhão com Ele. Esse jejum precisa estar associado com a busca constante de um coração novo, puro, reconciliado com Deus, cumpridor de sua vontade. Precisamos ser vasilhas novas para receber o vinho novo. Quando jejuamos, nos unimos ao sacrifício de Cristo, reconhecendo que somente Ele, nosso sumo sacerdote, pode preencher nosso vazio e renovar a nossa vida. Irmãos, elevemos as nossas orações a Deus e peçamos força para jejuarmos com sinceridade e com o coração voltado para o Senhor, unindo-nos ao sacrifício de Cristo. Oração. Senhor Jesus, nosso sumo sacerdote eterno, queremos ser vasos novos. A Ti confiamos o nosso coração e a nossa vida. Ensina-nos a viver o jejum como um gesto de amor e entrega, que nos abra ao Teu infinito amor
e a profundidade da tua graça. Renova em nós o desejo de te seguir, com um coração sincero e obediente. O desejo de deixar para trás o que nos afasta de ti, e o desejo de acolher com alegria o vinho novo do teu reino. Concede-nos a graça de sermos fiéis, mesmo nas provações, e lembra-nos de que em ti temos um intercessor que conhece nossas fraquezas e nos fortalece com tua misericórdia. Que possamos sempre encontrar em ti a fonte de alegria e de renovação, e viver na certeza de que tu és o caminho, a verdade e a vida. Amém. São Fabiano, rogai por nós. São Sebastião, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz.